Chegada de Ezequiel Barco no Mengão, queridão nação. Flamengo sondou a situação do jogador e o clube russo. O Spartak de Moscou da Rússia respondeu ao Flamengo, inclusive definiu valores para abrir negociações com o Mengão, queridão. Valores esses que são até considerados altos pela cúpula rubro-negra. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Vou falar também sobre a situação envolvendo Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional da Colômbia, nome que o Flamengo tem na mesa, nome que o Flamengo já procurou saber, a situação do atleta. Mas o Flamengo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, o Flamengo tem que parar com isso. Flamengo vai lá, sonda, puxa a ficha completa do atleta e aí outros clubes vão lá já sabendo de tudo o que está acontecendo, valores, como os jogadores podem ser negociados, como pode acontecer e tal, muito mais. É o que está acontecendo agora. Cruzeiro Internacional na briga pelo Marino Inestrosa, atacante, 22 anos, colombiano, habilidoso. E o primeiro clube a procurar o jogador foi o Clube de Regatas do Flamengo. Muda diretoria, muda gestão, muda presidente, muda técnico, muda todo mundo e continua a mesma coisa, né? O scout do Flamengo parece que vai lá, procura saber, e os outros clubes que vai e contrata. É inacreditável. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Falar também sobre esse jogo de amanhã, hein? O Flamengo tem aí inúmeros desfalques. Pedro pode voltar amanhã, ser titular novamente. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa partida. Inclusive, né, tem até aí muitos comentaristas aí já falando, vai dar Palmeiras. Denilson, rapaz, Palmeiras vai comemorar o gol do Palmeiras, a vitória do Palmeiras. Flamengo vai jogar melhor e tudo e muito mais, mas o Palmeiras é quem vence. Cara, é cada coisa que a gente vê. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você, você que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Começa aqui trazendo essa excelente notícia sobre o nosso lateral esquerdo, Matias Vinha. Isso porque ontem o Flamengo divulgou imagens do treino desta sexta-feira e Matias Vinha mais uma vez participou de parte da atividade com os companheiros e está muito próximo de uma volta aos gramados após 9 meses, né? 9 meses aí, depois da grave lesão na perna. Ao todo, Matias Vinha teve aí 22 jogos pelo Flamengo, com um gol e 2 assistências. Matias Vinha, lateral esquerdo. A princípio, amanhã ele está de fora desse jogo, mas vem sendo trabalhado para o jogo de quarta-feira, dia 28, contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Jogo decisivo pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, que vale a classificação para o nosso Mengão, queridão. É vencer, vencer, vencer. E Matias Vinha sim pode ser relacionado para esse jogo de quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Eric Pulgar e Alan estão fora do jogo de amanhã, nação. Além deles, temos também a situação envolvendo, né, o Matias Vinha, Alan Pulgar, De La Cruz e Gonzalo Plata, que estão entregues ao departamento médico. Esses 5 atletas estão fora dessa partida de amanhã. Também temos o Wesley, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Nenhum lance que o Wesley subiu junto com o jogador do Botafogo, de olho para a bola, mas o árbitro foi lá e acabou amarelando o Wesley, que já tinha o 2º amarelo, e cumpre suspensão automática amanhã. Então tá aí 6 desfalques que o Flamengo tem, a princípio, confirmado para esse jogo. O Flamengo treina nesse exato momento no CT do Ninho do Urubu. Logo mais tem viagem para São Paulo, aonde enfrenta o Palmeiras, e aonde o Flamengo não perde para o Palmeiras desde 2017, jogando no Allianz Parque como visitante do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Denilson, cara, esses caras têm muita raiva do Flamengo. Essa é a verdade. O Denilson, ele foi lá, né, no programa dele lá, palpitando lá, Palmeiras e Flamengo, só falam no Flamengo, esses caras sabem falar no Flamengo mesmo. Falou o seguinte: vou estar comemorando a vitória por 1-0. O Flamengo vai jogar melhor, mas o Palmeiras vai vencer por 1-0.
a casa vai ter casa cheia. Mano, é inacreditável esses caras, né? Inacreditável. Henrique Pedro pode voltar a ser titular para esse jogo amanhã. Jogou titular no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Gente, a princípio o Pedro deve se juntar aí, né, aos jogadores que estão fora. Não como desfalque por lesão, mas sim por poupar o Pedro por conta do gramado sintético. O Pedro, que vem aprimorando, jogou os 90 minutos, primeira vez, né, depois que voltou de lesão, contra o Botafogo da Paraíba. Jogo que aconteceu no Maracanã na última quarta-feira. Mas amanhã, às 4 horas da tarde, a bola rola Palmeiras e Flamengo. Pedro pode ficar de fora desse jogo, sim. A princípio, mesmo que ele seja relacionado, acho que é muito difícil o Felipe Luiz colocar ele por conta de ser um gramado sintético. Pedro, que vem aí em fase, posso dizer assim, né, final de ficar 100% da sua recuperação, já está jogando, tudo muito bem, mas ele mesmo falou, cada vez mais perto de ficar 100%. Ele até falou também na entrevista coletiva que, a princípio, o Felipe Luiz não deve colocar ele por conta do gramado sintético, mas na quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, o Pedro pode sim figurar como titular para esse jogo contra o Deportivo Táchira. O Pedro, que eu separei aqui, cara, os dados de Pedro, olha só, em jogos de mata-mata, se falando sobre Libertadores agora na quarta-feira, né? Em jogos de mata-mata, o Pedro, nosso P9, é decisivo. Pedro soma 39 participações diretas nos últimos 39 jogos de mata-mata pelo Flamengo. São 32 gols e 7 assistências do atacante com a camisa rubro-negra em momentos decisivos. Sensacional, Pedro. Mas aí, Felipe Luiz deveria utilizar o Pedro no segundo tempo, amanhã, ou realmente tem que preservar o jogador desse jogo de amanhã? Jogo que promete, né? É um jogo pegado amanhã. Na verdade é assim, mas na arena, no Allianz Parque, né? Gramado sintético. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos falar agora sobre Danilo. Muita gente não dá importância para esses dados que a gente traz aqui, de alguns jogadores do Flamengo, mas são dados importantes para a gente ficar de olho. São dados que realmente fazem a diferença dentro de campo. Olha só, Danilo é o zagueiro dos times da Série A com a segunda maior nota na temporada de 2025. 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates, 0 derrotas. 2 gols sofridos com Danilo titular em jogos, 11 jogos com Danilo titular, 2 gols sofridos. E foi justamente agora, na quarta-feira, para o Botafogo da Paraíba, fazendo dupla de já com o garoto João Vitor. Flamengo acabou ali, né, tomando 2 gols. Foram os únicos 2 gols com Danilo sendo titular em um jogo do Flamengo durante 11 jogos. 1 assistência, 3 de 4 finalizações no gol, 3 passes decisivos, 93% de passe certo, 67% de passe longos, acerto aí de passes longos, 76 bolas recuperadas em 11 jogos, meus amigos. 76 bolas recuperadas de Danilo. Então são números que realmente fazem a diferença e são muito importantes. Um zagueiro de 34 anos que jogou a maior parte da sua carreira como lateral direito, hoje joga como zagueiro, sempre jogou também como zagueiro, mais como lateral, né? E ele, quando fechou com o Flamengo, foi muito questionado, 34 anos, aí veio o Flamengo, tudo muito mais, mas tá aí, dando banho em muitos garotos aí. Essa é a verdade. Bom, se falando sobre mercado da bola, vamos falar sobre ele, Ezequiel Barco, meus amigos. A chegada de Ezequiel Barco no Flamengo, eu posso aqui falar para vocês, deu aquela esfriada agora, por enquanto, porque com interesse Ezequiel Barco, o Flamengo sondou o jogador, porém a pedida do Spartak de Moscou da Rússia, meus amigos, é considerada alta pela cúpula rubro-negra. Para que se tenha negociação pelo meia argentino de 26 anos, o clube russo quer mais de 16 milhões de euros. Um total hoje que gira em torno de 103 milhões de reais. No momento, não houve um avanço nas tratativas. Isso não quer dizer que o Flamengo não vai realmente tentar a contratação do Ezequiel Barco. É um jogador promissor, jogador revelado pelo Independente da Argentina, com passagem pelo River Plate,
o Atlanta United dos Estados Unidos e hoje está no Spartak de Moscou da Rússia. Jogador que o Flamengo tem assim como visão para ser o reserva de Georgian de Arrascaeta. Vale lembrar que o Flamengo envolvendo João Félix lá do Chelsea emprestado ao Milan, o Flamengo encerrou porque o jogador prefere ouvir propostas lá da Europa. O Flamengo, por enquanto, depois de um vídeo conferência, encerrou as negociações com João Félix. O Flamengo foca agora na situação envolvendo Ezequiel Barco. Vale lembrar que o nome de Nardoni, do Racing da Argentina, de 22 anos, também está na mesa do Flamengo. Mas vamos ver o que deve acontecer. Você tentaria essa investida em Ezequiel Barco? Você batia o martelo, 16 milhões de euros por Ezequiel Barco? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Isso não quer dizer que a chegada de Ezequiel Barco não pode acontecer, tá? Pode sim acontecer, tudo vai depender das negociações. A gente sabe que os clubes russos, pode ser quem for, CSKA, o Zenit, eles jogam os valores de lá para cima, eles jogam duro contra times brasileiros. E com o Flamengo sempre foi assim, parece que ainda é pior ainda com o Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer. Eu vou ser sincero para vocês, eu gostaria de ver o Ezequiel Barco no Flamengo. Para mim, pelo que eu vejo aqui do Ezequiel Barco, é um baita jogador e daria muito certo no Flamengo sim, com certeza. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação envolvendo o Ezequiel Barco. Você tentaria 103 milhões de reais, ou até ao menos esticava ali um pouquinho, próximo, né? 70, 80, para ver o que eles fariam ali. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre Marino Inestrosa, atacante ponta direita, que o Flamengo sondou, mapeou, buscou saber toda a situação do atleta. Jogador de 22 anos, colombiano, habilidoso, e hoje está no Atlético Nacional da Colômbia. O que acontece? O Flamengo tem que parar com isso. Sondou o jogador, tem que ter a certeza. A gente vai fazer uma investida nesse jogador. Vai, cara, mantenha o sigilo, o maior sigilo possível. A gente vai manter esse sigilo enquanto a gente realmente não decidir se a gente vai contratar o jogador ou não. Agora que eu vou falar pra vocês, tem clubes interessados aí agora na briga, né? O Cruzeiro e o Internacional estão na briga por Marino Inestrosa, colombiano, 22 anos, volta a falar, habilidoso. Habilidoso. Eu posso considerar um garoto com 22 anos habilidoso, tá? Eu com 40 e quase 45 eu me considero um garoto ainda. Imagina o Inestrosa, 22 anos. Agora o Flamengo precisa, muda a diretoria, muda a presidente, muda técnico, muda diretor de futebol, e parece que continua a mesma coisa. O setor de scout vai lá, sonda o atleta, puxa toda a ficha do atleta até os valores, e aí os outros clubes não precisam fazer mais esforços nenhum. Vão lá simplesmente, cara, esse cara é bom, vamos aí tentar. Se o Flamengo tá de olho é porque o cara é bom. E aí começa a analisar um pouco ali, não, realmente o Flamengo tá certo, vamos aí tentar investir nesse jogador. É o que está acontecendo. Agora eu vou ser sincero para vocês, o Flamengo quer contratar pontas, né? O Michael já pediu para sair, como já trouxe para vocês no vídeo da manhã logo cedo. O Michael quer sair do Flamengo. Cebolinha pode também deixar o Flamengo. São dois pontas esquerdas. Mas o Flamengo quer jogadores, principalmente desse perfil de Inestrosa, que faz aquela versatilidade, né? Joga tanto pela direita como pela esquerda, joga também pelo meio de campo, e esse jogador é habilidoso. Eu falo isso com toda certeza para vocês. Agora o Flamengo, ó, é um boca aberta e fica aí dando mole. Essa é a verdade. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a situação. Internacional e Cruzeiro agora de olho também no Inestrosa. Bom, vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Se preparar para valer, treino sendo encerrado. Vamos aí focar nesse jogo de amanhã e conseguir essa vitória que vai dar realmente ao Flamengo mais gás ainda pra gente para quarta-feira fechar a classificação para a Libertadores da América. Vamos que vamos, tamo junto, forte abraço, até mais.